Hoje aqui nós vamos fazer um pano de prato, mais um pano de prato já estampado, tá? Então, eu separei aqui meu pano de prato, que já tá estampadinho, tá? E aí, eu tenho aqui um barrado num poá vermelho, um poazinho vermelho, tá na medidinha de 5 centímetros, tá? Ele tá com 5 centímetros pela medida do pano, passando. Tem que passar aqui e passar lá, tá bom? Para estar decorando esse barrado, eu tô aqui com um viés de poazinho, um viés preto. E aí, eu também fiz esse lacinho num poazinho preto também, tá? E esse barrado aqui, eu fiz de que forma? Eu peguei uma tira, tá? Da mesma... Igual essa aqui, uma tira de 5 centímetros, cortei uma tira assim de 5 centímetros. Aí, pelo lado do avesso, eu vim e desenhei essas ondas com o giz. Fui fazendo um do lado com giz de lousa mesmo, tá? Depois, eu recortei e aí, ele ficou assim. Então, é esse daqui que nós vamos trabalhar na parte de baixo. Vamos decorar o nosso barrado, nosso pano de prato com esse barradinho aqui. Bom, meninas, se você não é inscrita no canal, eu gostaria de te convidar a se inscrever. Ativa o sininho para você não perder nada que tá acontecendo aqui. Se você já é inscrita, muito obrigada. Deixa aquele super like que super ajuda o canal. E vamos lá para esse passo a passo. Para iniciar esse passo a passo, eu vou começar pelo barrado de baixo. Vamos iniciar aqui por esse barrado. Então, nós vamos colocar avesso do pano de prato para cima, com a frente do nosso tecido para baixo, tá? Então, vai ficar a frente do tecido com o avesso do pano. Vou colocar com essas ondas para baixo, essas ondas têm que ficar voltada para baixo, bem aqui niveladinha no barrado do pano de prato. Alfineta para não sair do lugar, tá? Deixa tudo bem retinho, ajeita direitinho, faz a medida tudo certinha para essa ondinha pegar bem aqui no barradinho do pano de prato, tá? Ela tem que ficar bem rentinha aqui. Então, aí, o que eu vou fazer? Depois que eu alfinetar, tem que prender aqui os 3 lados para não sair do lugar, tá? Então, aí, ele vai ficar assim, presinho. Depois que eu alfinetar, eu vou vir com uma costura aqui nessas ondinhas. Começo aqui pela pontinha, e aí venho subindo a costurinha aqui, ó, com meio pezinho de máquina, e vou terminar lá no cantinho com um retrocesso, tá? Já passei minha costurinha, olha aí pra vocês, já tá pregadinho, tá? Já passei a costurinha, agora eu vou fazer o quê? Eu venho aqui com a tesoura e tiro essas partes do pano de prato aqui que ficou sobrando, ó, desde aqui do biquinho, ó. Retiro aqui o biquinho, e aí eu vou retirar essas partes que ficaram sobrando aqui em branco aqui, tá? Recorta próximo à costura, mas não tão próximo, porque depois a gente vai ter que dar uns piques para poder virar esse pano, tá? Então, não pode ficar muito, você não pode recortar muito em cima da costura, porque senão na hora que você for fazer os piquezinhos, você acaba desmanchando a costura. Então, você vai fazer rente, porém nem tanto, né? E aí, depois é só vir dando uns piquezinhos aqui nessas partes onduladas, né? Pode fazer um pique no barrado todinho, que é pra na hora de virar, dar um efeito bonitinho, não ficar repuxando, não ficar quadrado. Ele vai ficar redondinho na hora de virar. Eu vou terminar o pique e já mostro pra vocês. Olha aí, já terminei o pique, já virei aqui o meu barradinho, tá? É só você virar e vir ajeitando com o dedo mesmo, ó, as dobrinhas, o pano de prato vai ficar deitado pra cima, a costura vai ficar deitada para dentro, tá? E aí, o seu tecido do barrado vem por cima. Olha aí que eu falei, tô falando pra vocês, ó. O barradinho do pano que sobrou, né? Você vai deitar pra cima, ajeita ele com a mão direitinho, com os dedos, ajeita pra cima. Se você quiser, você vai lá no ferro, dá uma ajeitadinha no ferro, que é até legal, tá? Dá uma ajeitadinha no ferro, vincar, deitar toda essa costura, ajeitar ela tudo bonitinha no ferro, tá? E aí, depois, a gente faz o quê? Vamos dobrar esses biquinhos que sobraram aqui, ajeita bem eles pra dentro, pra ficar bem rente aqui, ó, na lateral do pano de prato, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó.
Você vem trazendo ele pra dentro, aí você vai ajeitar, passar uma costura na lateral e vir com uma costura todo esse barrado e finalizar essa costura desse lado, ajeitando pra dentro, pra que não apareça essa dobrinha, essa sobra de tecido. Se ficar muito grande essa dobra de tecido, vocês corta, tá? Corta ela. E aí, empurra pra dentro e vai ajeitando pra lateral do tecido ficar bem rentinha com a lateral do pano de prato. E aí, você vem com a costura. Não esquece, retrocesso lá no começo, essa costura aqui você tem que começar lá pelo comecinho da lateral do pano de prato, tá? Onde eu comecei. Então, você vai dar um retrocesso no começo, e aí você vai vir com meio pezinho de máquina, fazendo essas ondinhas, passando uma costurinha por cima dessas ondinhas, igual eu estou fazendo aqui no vídeo para vocês verem. Tá ok? Assim que você terminar essa costura, você vai finalizar do outro lado da mesma forma. Dobrando esse paninho pra dentro, ajeitando ele para que ele fique bem rente a costura dele com a costura do pano de prato. E sobe a costura na lateralzinha e dá um retrocesso nele também. Não pode esquecer do retrocesso, porque é para essa costura ficar bem firme. E aí, o nosso barrado vai ficar assim, ó. Eu não passei no ferro, mas se você passar, vai ficar bem deitadinho, vai ficar bem ajeitadinho mesmo, tá? Mas, ó, aqui já ficou um barrado bonitinho, ó, onduladinho, bem bonitinho. Agora, nós vamos fazer o barrado de cima, da parte de cima. O que eu vou fazer? É aquele simples que a gente faz em todos os vídeos aí que a gente faz de pano de prato, a gente sempre faz esse mesmo barradinho. É o barradinho simples. Você vai virar o avesso do pano de prato, vai pegar a frente do seu tecido, colocar com o avesso do pano de prato, sobrando um pouquinho pra cá, sobrando um pouquinho pra lá. Não precisa sobrar muito, tá? Coisa de um dedinho, tá bom? Daí, você vai dobrar esse paninho para dentro e passar uma costura com um pé de máquina na parte de cima, dando um retrocesso no começo e no final da costura. Aí, é só você vir aqui, ó, com uma costurinha, não precisa fazer correndo, você pode fazer devagar, no seu ritmo, no seu tempo, que é pra dar certo, tá? Porque se você fizer correndo, vai ser uma costura tudo enrugada, vai ficar feio. E também, na hora de desvirar, se a costura sair enrugada, na hora de virar do lado certo, também vai ficar feio, vai dar muito trabalho e vai ficar feio. Então, você vem aqui com calma, chegou no final, dobra o paninho pra dentro, dá o retrocesso. E aí, eu vou desvirar essa peça. Ah lá, a barrinha já sai pronta do outro lado, você só tem que ajeitar e dobrar. Ajeitou ali a lateralzinha, ó, e dobra e passa uma costurinha na parte de cima. Não tem segredo, tá? Depois, você pode arrumar no ferro essa barrinha. Também pode ir lá no ferro e arrumar antes de passar a costura. Também pode alfinetar, tá? Se você não sentir a segurança de fazer direto, você pode estar alfinetando também, é uma boa opção. E aí, você vai passar uma costura na lateral dele e na parte de baixo também, igual eu estou fazendo aí no vídeo para vocês verem. Bom, agora que nós já fizemos a parte de cima, nós vamos finalizar aqui a parte de baixo, tá? Esse barrado de baixo.
Já troquei minha linha, coloquei uma linha preta, porque agora aqui nós vamos trabalhar com o viés preto e o lacinho, vamos pregar o lacinho, né? Então, eu venho aqui pra gente poder tá pregando esse viés aqui, nessa costura aqui do barrado, que essa parte do barrado eu não vou costurar, eu vou fazer o acabamento por cima. Então, eu vou vir e vou pregar esse viés aqui. Não é um viés largo, é um viés fino, mas se você quiser usar o do largo, eu acredito que também vai dar um efeito legal. Se você quiser colocar um outro barrado aí de tecido também, de tricoline, também vai ficar legal. Aí, a gente deixa isso daí para uma opção, para um próximo vídeo, tá? Eu finalizo aqui com um barrado. Por cima desse barrado trabalhado, eu venho com outro barrado. Mas hoje nós vamos fazer no viés mesmo, tá? Então, eu venho aqui com um viésinho e passo uma costura por cima. Venho passando minha costura aqui na beiradinha desse viés, tá? Não precisa ser muito na beiradinha, você vai ter que encontrar aí um meio termo pra você, tá? E aí, quando chegar lá no final, eu vou dobrar esse viés para dentro e vou finalizar com um retrocesso. Aí, eu baixo a agulha, viro o pano, dou 2 pontinhos pra subir, pra costurar essa lateral do viés e volto da mesma forma que eu voltei, que eu fui, só que pela parte de cima do viés. Venho passando uma costurinha pra prender a parte de cima. Quando eu chegar lá no finalzinho, vou dar um retrocesso novamente e vou descer mais 2 pontinhos na lateral desse pano para ficar tudo bem costuradinho, bem presinho. Aí, o nosso pano já vai ficando com essa carinha assim, ó, que bonitinho, tá vendo? Aí, agora vem a parte do lacinho. O lacinho você pode colocar onde você quiser, você pode colocar aqui no meio, pode colocar em cima do viés, pode colocar aqui na parte de cima, nessa fita, na lateral, aonde você quiser. Ou também tem a opção de não pôr o lacinho. Fica a seu critério. Eu quero colocar o lacinho bem aqui embaixo, bem aqui no meio do meu pano, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou dobrar esse pano no meio, pontinha com pontinha, vou vincar bem aqui e assim eu vou encontrar o meio do meu pano de prato. Aí, eu venho aqui com o meu lacinho, vou ajeitando ele pra ele ficar bem bonitinho. Coloco ele bem aqui no meio. Você pode alfinetar, tá? Caso você não tenha essa segurança. E aí, eu vou dar uns pontinhos nas laterais e no meio dele pra ele ficar bem preso. E ele vai ficar assim. Daí, depois você vai lá no ferro, você acerta ele no ferro. Se você não tiver passado ainda ferro, você passa. Eu não passei ainda, eu vou passar ainda ele a ferro para poder assentar toda a costurinha dele e ele ficar tudo bonitinho. Essa parte redondinha vai ficar bem redondinha, porque eu vou assentar ela direitinho no ferro. Mas assim já deu um charmezinho, né? Essa peça já ficou uma graça. Um pano de prato super simples, super baratinho, que você vai lá, você compra na lojinha, você pega umas estampas assim bem delicadas e você consegue deixar ele super delicado. Olha esse barrado como deu uma super delicadeza nessa peça. Essa peça ficou super delicada. Eu adorei fazer, não imaginava que fosse ficar tão bonito assim. Um trabalho tão simples, tão rápido e ficou muito lindo. Para deixar mais chique, ainda mais sofisticado esse pano, você pode vir com uma tinta daquelas de brilhinho e passar por cima desse desenho aqui, pintar as flores, dar uma realçada aqui no bule, com aquelas tintas incolor que ela tem brilhinho. Então, você vem aqui, ó, no bule, nas flores e dá uma realçada maior nesse pano de prato. E aí, ele vai ficar um luxo por completo. Meus amores, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que eu fiz de coração para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Não esquece de deixar um like, que é muito importante para mim. Se você não é inscrita no canal, se inscreve. Mês que vem tem muita novidade aí no nosso canal. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau!